Olá, povo abençoado, filhos do Rei, tudo bem com você? Estamos aqui de volta com mais um Buscando o Reino desta semana, trazendo uma reflexão agradável, uma reflexão do céu, uma reflexão da palavra, para que nós possamos aí ter uma semana frutífera, né, de bênçãos. É isso que a gente espera, é isso que a gente tem com a palavra. E eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Eu espero que os seus negócios, o seu trabalho, enfim, que tudo esteja bem. Se não está bem, não tem problema, porque nós temos um Deus que nos assiste, um Deus que nos consola, que nos ampara, um Deus que está aí para nos ajudar, um Deus que sempre nos fortifica, até nos momentos mais difíceis. Você que é novo no canal, se inscreva para que você possa receber mais vídeos do Buscando o Reino. Tudo bem? Vamos lá na leitura desta semana. A leitura está aqui no livro de Atos, capítulo 7. Se você está com a sua Bíblia, Atos, capítulo 7, a partir do verso 54. Se não, como sempre eu digo, eu leio para mim e para você. Vamos lá, Atos, capítulo 7, 54, fala sobre a morte de Estevão. A palavra diz o seguinte: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, errilharam os dentes contra ele. Contra ele quem? Contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que linda imagem. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, aqueles que estavam o maltratando, porém, chamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-lhe fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Muito bem. Essa narrativa vem da morte de Estevão no livro de Atos, depois de uma pregação belíssima, depois de uma aula de evangelho, de uma aula de Bíblia, de uma aula de cristianismo que Estevão faz na frente dos seus acusadores, e eles, não suportando a verdade, apedreja Estevão até a morte. Possivelmente você já conhece a história de Estevão. Você que não conhece, Estevão era um discípulo de Cristo, não entre os 12, mas ele é introduzido aí logo no livro de Atos como aquele que seguia Cristo. Possivelmente ele já conhecia Cristo antes do livro de Atos, né? Ele já andava com Cristo, e ele é elevado a um grau, vamos dizer assim, de hierarquia no grupo. E aqui ele sofre o seu flagelo através do apedrejamento, onde os acusavam de blasfêmia, né? Bom, você conhece a história da perseguição do povo de Deus logo após a morte de Jesus Cristo. Muito bem, o que a gente pode trazer de reflexão aqui em tudo aquilo que a gente leu aqui da morte de Estevão? Estevão é um tipo de mártir. Estevão é um tipo de homem que não se inibiu, ou não ficou com medo de levar a mensagem de Cristo para todos aqueles que ele encontrava. O que a gente aprende com Estevão? Que no caso dele era eminente a perseguição e morte. Mesmo assim, ele não retrocedeu. Mesmo assim, ele avançou. Hoje, nós temos a liberdade de falar de Cristo pelos 4 cantos aqui do nosso país. É claro que tem alguns países no mundo que não aceita. Tem muitos países no mundo que não entra a Bíblia Sagrada. Tem muitos países que não aceitam falar de Jesus. No entanto, no nosso país a gente fala. Nós temos a liberdade de levar o nome de Cristo para onde a gente quiser, de andar com a Bíblia, de pregar em praça pública, como a gente vê por aí. E não nos acontece nada. No máximo, a gente vai ser chamado de louco, né? A gente vai ser ofendido. Não tem problema. Aqui, no caso de Estevão, ele é um marco profético.
É o marco profético das 2.300 tardes e manhãs da profecia de Daniel. Só que muitas das pessoas que me vê aqui não entendem sobre profecia. É por isso que eu sempre recomendo um estudo aprofundado das profecias, tanto de Daniel como de Apocalipse, para que você possa compreender as passagens de tempo e os marcos temporais das profecias. Sendo que Estevão é um marco profético, onde ali o privilégio de levar a palavra é retirado do povo judeu, é retirado do povo de Israel. E passa então esse evangelho a ser espalhado aos gentios. Mas isso é uma outra história, mas que você anote aí e que você busque conhecimento em relação a isso, que você vai ter um entendimento amplo sobre profecias do tempo do fim. Agora, o que serve para a nossa reflexão aqui? O que serve é que leve a palavra, instrua, pregue, divulgue, fale desse Cristo libertador, como Estevão fez. Você não será apedrejado, pelo menos por hora. Não sei daqui no tempo do fim. Também não sei o tempo que será esse tempo do fim. No entanto, hoje eu sei que eu tenho liberdade de falar desse Jesus para quem quiser ouvir. E mesmo para quem não quiser, eu posso estar levando a mensagem também, como eu estou fazendo aqui através desse vídeo. O que Estevão fez, e depois eu convido você a ler todo o capítulo 7 e ver a belíssima oratória que Estevão faz. Ali tem toda a história bíblica, principalmente a história de Jesus, onde vai deixar você realmente impressionado com a defesa que Estevão faz do Evangelho. Nós percebemos que quando ele é apedrejado, duas situações acontecem ali, que é para a gente refletir aqui no nosso vídeo desta semana. Primeiro, aparece um jovem ali chamado Saulo, que nós sabemos que depois o nome dele é mudado para Paulo, que é o evangelista, que é o apóstolo Paulo, não o evangelista. O apóstolo Paulo, que é um dos maiores autores da Bíblia, que depois ele é transformado no maior pregador que já existiu. Então ali há um marco, né? Como eu disse, profético, e Paulo começa a ser o quê? O pregador dos gentios, para aqueles que outrora não era considerado digno de receber tal mensagem. Mas Jesus, pelo plano divino, abre a salvação a todos, não só para um grupo pequeno, é claro, e ali o evangelho é espalhado. Eu quero me fazer entender da seguinte forma: quando eu digo que o povo de Israel perdeu o privilégio de levar a mensagem, era uma condição de levar a mensagem, não que somente eles seriam salvos. A salvação é para toda a humanidade, mas aquele povo foi escolhido lá atrás, desde Abraão, para ser o precursor, para levar a mensagem da Boa Nova, a mensagem da salvação, de arrependimento, a Trindade Santa, para toda a humanidade. Mas nós sabemos, até pela Bíblia, que esse povo sempre oscilou entre apostasia e adoração, até o marco da morte de Estevão, a entrada de Paulo nessa história e a pregação do Evangelho para todos aqueles que não conheciam Cristo. Ok? Esse é o ponto. Outra situação e outra reflexão que a gente tira do texto de Estevão. Lá no final, ele coloca no verso 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com esta palavra adormeceu. Sabemos que o adormeceu é que ele morreu. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo não morre. Ele adormece, para quando Cristo voltar pela segunda vez, os mortos serão ressuscitados primeiro. Aqui, o ponto-chave de reflexão é que Estevão não queria imputar tal pecado àqueles que o apedrejavam. Eu penso o grande ato de abnegação deste homem, sendo apedrejado, sendo ali confrontado brutalmente, com tanta violência, mesmo assim, ele pediu para não ser imputado este pecado ou que não os acusassem. Meus queridos, até que ponto a gente perdoa as pessoas? Até onde vai o grau de entrega? Até onde vai o nosso grau de, vamos dizer assim,
de servidão. É impressionante a história de Estevão. Eu gosto muito desse personagem. Eu gosto muito, ele sendo um marco histórico e profético, e pela postura do Estevão, de quem foi o Estevão. Com certeza este homem é uma das pessoas que eu quero encontrar no céu. E eu quero abraçar e conversar com ele. A história dele é impressionante. E eu, caminhando para o fim, eu quero que você reflita. Quando você lê novamente aí o capítulo 7, o capítulo 7 inteiro sobre Estevão, e que você faça uma modelagem deste homem. Que você tenha o mesmo sentimento para com o próximo, de salvação, de busca de arrependimento, de querer vê-los bem para com o Pai, porque geralmente a gente só acusa, a gente só aponta o dedo, e a gente não tem aí um papel de preservar a nossa ira e colocar acima dela a nossa misericórdia, a nossa benevolência. E é por isso que eu gosto muito do Estevão. E ele foi agraciado com a luz do céu, ele viu Jesus, ele viu o céu, e ele morreu sorrindo, grato por tudo que ele fez. Então, eu convido você, neste vídeo desta semana, a refletir até onde está indo o nosso perdão e a nossa misericórdia. E que possamos ver em Estevão um modelo, como eu disse, um exemplo a ser seguido. E que Estevão possa ser o quê? Possa ser um alvo a ser alcançado, com retidão, com resiliência, com devoção a esse Deus tão maravilhoso. É isso que eu desejo para você e para mim nesta semana. E eu te convido a orar agora. Vem comigo? Feche seus olhos. Maravilhoso Pai, Deus querido, que bom poder abrir a sua palavra novamente e refletir sobre este homem maravilhoso. Este homem que nos mostra através de seu exemplo a verdadeira misericórdia, que é Estevão. Um antitipo, ou um tipo de Cristo. Não antitipo, um tipo de Cristo. Que ele entendeu qual é o verdadeiro sentimento e o verdadeiro exemplo de Cristo e exerceu em vida. Que esse possa ser o nosso grande exemplo. Muito obrigado pela história de Estevão. Que nós possamos refletir realmente e mudar alguns rumos da nossa vida para que nós possamos parecer um pouco com ele. Abençoai quem nos vê e nos ouve agora. É o meu pedido em oração em nome de Jesus. Amém. E é isso. Espero você na próxima semana e que nós possamos lembrar da história de Estevão e poder refletir sobre ela. Tudo bem? Tchau. Até a próxima semana e lembre-se sempre, Deus é contigo.